Opa, uma boa tarde para você que nos assiste. Tudo bem por aí? Você que está aí acompanhando a gente nessa quinta-feira, véspera de feriadão, muita gente se preparando para viajar, não é? Galera de folga nas escolas e nós aqui, ó, ligadinhos no esporte, trazendo as notícias para você nesse feriadão de Páscoa, porque tem muito jogo para você aproveitar também, para você torcer. Aqui no estúdio comigo, nossa equipe Nota Mil e, claro, o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Boa tarde, Andressa Lopes, amigos dos Donos da Bola. Vamos viajar, né? Você falou, né? Você vai viajar? Vai viajar no esporte aqui na Band, isso sim que ele vai fazer, ó. Boa tarde, gente. Boa tarde. Lembrando que você também, estando de folga ou não, né, você pode aproveitar e mandar a sua pergunta ou a sua sugestão pra gente, ou a sua participação através do nosso facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Tá saindo de viagem? Acesse o nosso Facebook Os Donos da Bola Vale e pode nos assistir ao vivo. Olha, quem também não tem folga, não vai ter folga, inclusive, nesse final de semana, são os times da nossa região que entram em campo pela segunda divisão do Campeonato Paulista. Atlético Joseense e São José Esporte Clube se enfrentam no Martins Pereira às 10 da manhã pela terceira rodada desse domingo. Essa aí é a quinta vez, inclusive, na história que as equipes vão se enfrentar. Vieira Júnior foi o primeiro ali, foi primeiro, inclusive, a acompanhar um dia de treino do Tigre do Vale, que terá o mando de campo. E dessa vez aí, ele traz informações pra gente. Depois do empate em 1-1 nos instantes finais da segunda rodada da Bezinha, o resultado conquistado em casa deixou qual sentimento para o elenco do Clube Atlético Joseense? Alívio ou frustração? Tem os dois lados da moeda. Um lado foi a frustração de não ter vencido pelo volume, e o outro o alívio de ter conseguido aquele gol no final e trazer mais um ponto. A gente ainda continua invicto na competição. Estreante com a camisa do Joseense na última partida, Newton entende que o resultado poderia ter sido melhor. O atacante, que antes jogava na Bahia, avaliou que a sua atuação individual foi considerada boa. Mas o gosto do resultado final da partida... Não foi um gosto bom porque quem viu o jogo viu que a gente mandou no jogo. Infelizmente tomamos um gol e no finalzinho a gente conseguiu empatar. E foi isso, uma boa estreia. Mas o amparo já faz parte do passado. O foco agora é o São José. E esse confronto com a Águia do Vale motiva ainda mais o lado amarelo e preto para a partida do próximo domingo, que é tido como um clássico. Quem não gosta de jogar um clássico, né? Coisa mais gostosa que tem no futebol é um clássico, ainda mais se tiver torcida. Pode ser a favor ou contra, mas dá um gostinho a mais no futebol, no jogo jogado. E não pode deixar se abalar com a pressão da mídia, do São José mesmo, que é estar em casa. A gente tem que jogar, impor nosso jogo. Se Deus quiser, vamos fazer um ótimo trabalho e sair com os 3 pontos. É um clássico, é um jogo que todo jogador gosta de jogar. E a gente está trabalhando aqui onde vai ser o palco do jogo. É uma motivação a mais para nós. E a gente está trabalhando firme para ter um resultado positivo nesse jogo. Para o treinador do Tigre, que sabe e conhece a história e força do São José, principalmente jogando no estádio Martins Pereira, a ideia é tirar a carga emocional dos atletas para não perder o foco na forma de jogar do time, independente do adversário. A minha ideia em relação à carga emocional, como a gente vem conversando, é que os garotos joguem tranquilos, independente de pressão de torcida, independente de pressão do adversário, independente de qualquer coisa. Nós temos um modo de jogo, nós temos um modo de pensar o jogo, e o importante é que a gente trabalhe sempre com bastante foco, sem deixar nada dessas coisas externas atrapalharem o andamento da partida, o andamento dos treinamentos. Joseense e São José estão absolutamente iguais na competição. Ambas equipes vêm de 2 empates seguidos. O próximo domingo será uma espécie de tira-teima. Vai ser um jogo gostoso de se jogar, né? Um jogo de detalhe. Quem errar menos vai sair com a vitória. Então, que a gente possa sair com a vitória. O zagueiro Giovani já sabe o que terá que se preocupar do lado de lá. Tem uns atacantes rápidos, né? De beirada, bem veloz, tem um meia criativo. Mas estamos trabalhando intensamente a semana toda para poder inibir os pontas de beirada dele e marcar bem esse 10 aí para não criar muito não. Mas se tem atacante veloz do outro lado, não vai ter que correr dobrado? Graças a Deus o Zinho e o Thiago vai fazendo um ótimo trabalho físico e estamos com condições para poder correr atrás, para poder não deixar eles fazerem nada durante a partida.
Ó, a galera que nos acompanha também pelo Facebook, dá uma segurada aí, a gente está resolvendo uma questão técnica, daqui a pouquinho a gente está no ar de novo na internet. Eu vou aqui com o Antônio Carmo falar desse, estão chamando de clássico regional, Antônio Carmo, a gente formalmente não costuma chamar dessa forma, a gente fala derby regional, não é? O derby foi criado, Andressa, era uma corrida na Inglaterra e em São Paulo, criado o derby para Palmeiras e Corinthians, já lá nos anos 40, 50, retratando isso daí. É um clássico porque são dois times da mesma cidade, é um clássico local, não é? A rivalidade existe, né? O clássico regional seria São José e Taubaté, né? Uma rivalidade que não é tão grande assim. Uma rivalidade, ela se torna grande quando existem grandes torcidas de lado a lado, ou uma história muito já completa de ambos os times. O Joseense é um time novo. Agora, você falou na abertura que será o quinto jogo envolvendo as duas equipes e é um equilíbrio, uma vitória para cada lado e 2 empates. O Joseense ganhou lá na 3, né? Em um ano, outro ano houve empate. E no ano passado, em 2 jogos por essa divisão, uma vitória de São José por 1-0, gol que a gente viu agora há pouco ali do zagueiro Rafael, que na época deu uma confusão danada, estava impedido ou não estava, porque não tinha o VAR, felizmente, porque esse VAR é uma desgraça, né? Esse VAR só veio para complicar a vida de todo mundo. E a gente está vendo aí no futebol brasileiro e internacional, mas não tinha o VAR lá. E depois o empate no segundo turno. Os dois times, André, estão invictos, mas é aquela invencibilidade meia furada, né? 2 empates. Quem ganhar... 2 empates, Antônio Carmo. Veja você, havendo um vencedor domingo, o que ganhar, aí sim, ele vai estar invicto com 2 empates e 1 vitória. O que perder, vai estar invicto ao contrário, com 2 empates e 1 derrota. Quer dizer, os 2 empates servirão para nada. Agora, o São José, eu acho que tem uma responsabilidade maior em face à sua torcida, camisa, um time que entra no campeonato para subir. O Joseense está no compasso de espera ainda. A gente pode colocar a classificação também para a galera enxergar aí. Os dois times estão bem pertinhos, Antônio Carmo, um do outro. Quer dizer que se um vencer o outro, né, se der um resultado positivo para um ou para outro, e dependendo dos demais resultados da rodada, alguém vai sair da zona de classificação, talvez. São José e Joseense, né, com 2 jogos, 2 empates, cada time marcou um gol, sofreu um, então eles estão rigorosamente iguais. Para saber se tem alguma diferença, teria que olhar no cartão amarelo e vermelho, que é critério de desempate, que hoje é muito cedo ainda para se pensar nisso. Agora, o Joseense, André, você já jogou domingo passado, nesse mesmo horário, 10 da manhã, que é o horário que a diretoria entendeu ser o melhor horário, vai jogar sempre como mandante neste horário, vai jogar uma segunda partida, né, seguida, utilizando esse fator que é o domingo cedo, que se estivesse sol, que né, domingo passado não estava chovendo. Vai matando o coração dos já jogadores, judia, né? Já fica quente, é complicado. Por isso que eu sou favorável a jogar sábado à tarde. É o horário que eu acho o mais interessante. Mas isso é outra história. Agora, vamos ver o fator físico, que pode... Você vê que o jogador até do Joseense falou que fisicamente eles estão bem. Exato. E tem que estar para pegar esse ritmo de jogar domingo 10 da manhã. Mas com essa idade da molecada também, André? Não dá para reclamar muito, não. Dá para correr bastante. Agora, Carmo, para os lados do São José, os treinamentos continuam intensos aí, já que, inclusive, os jogadores vão enfrentar aí um solzão no domingo, né? E os últimos resultados da Águia do Vale na Bezinha foram muito ruins, não foram satisfatórios. O técnico Oliveira sabe que vai precisar de mais empenho aí e entrosamento entre os atletas nessa partida diante do Joseense. Ainda mais jogando no Martins Pereira com ambas as equipes, como a gente acabou de dizer, muito próximas na classificação. Para esse jogo, 2 dos novos reforços que chegaram no São José já foram liberados essa semana. A gente mostrou na terça-feira, confirmado o lateral volante Cauã, e agora o atacante Luan Costa também já está com a documentação regularizada. Portanto, ali do meinho para frente, Antônio Carmo, São José já está certo. Mas falta. Falta o Matheus Lemos ainda, que ainda tem a documentação internacional para ser regularizada. A gente já falou aqui, André, se é uma visão que a gente tem, eu acho que você pensa assim também, vamos esperar 4 rodadas para que... Mas é lógico que o Oliveira, treinando o time todo dia, ele já sabe como é que está a situação lá, onde ele está precisando mexer, onde ele vai precisar de reforço, perder um jogador machucado logo na estreia. A torcida vai cobrar ainda mais, né, cara? E tem um detalhe, vai cobrar... E tem um detalhe, por ser um confronto local, é claro que, por exemplo, o Atlético Joseense, a rapaziada do Joseense, para eles vai ter um sabor maior, ganhar do rival, do São José, atrapalhar a vida da Águia e seguir adiante ali, abrir uma vantagem de 3 pontos. Então, não é jogo, nem pensar, jogo fácil tem para ninguém. Então, o jogo, ele já tem um lado emocional diferente, que porque os dois times jogam no Martins Pereira, são da cidade e vão se enfrentar ali. E outro lado é que os dois times estão precisando da primeira
primeira vitória no campeonato, né? Exatamente, exatamente. Vamos torcer para que tudo dê certo, que seja um belo jogo, independente do vencedor. Os torcedores da Águia do Vale, claro, já estão se movimentando, né? Falando desse clássico e tudo mais. Domingão, 10 horas da manhã, Antônio Carlos. Sem VAR, tá? Sem VAR. Graças a Deus. Graças a Deus. Calma. Ó, daqui a pouquinho a gente traz futsal. São José e Taubaté em 2 competições diferentes entram em quadra esta noite. E ainda hoje, Lucas Guatura e o quadro Mundão do Esporte para você. A gente já volta.